Você está agora na Sala das Pragas Urbanas. Este espaço tem como objetivo apresentar aos visitantes quais são os tipos de pragas mais comuns no nosso meio urbano. Por que essas pragas surgem? Que tipos de problemas elas podem causar e como podemos nos defender ou combatê-las? Além de conhecermos um pouco a respeito das pragas urbanas mais comuns, cabe aqui uma reflexão. Você sabe definir o que é uma praga? Segundo alguns autores, o conceito de praga ou peste é uma determinação antropocêntrica, ou seja, é um conceito que considera o homem como fator central ou determinante na concepção dessa ideia. Ficou confuso? Vamos tentar entender melhor. O conceito de praga só existe a partir do momento em que um determinado indivíduo passa a causar algum tipo de dano, seja ele econômico ou à saúde do homem. Desta forma, somos nós, os seres humanos, que determinamos se um animal ou inseto é uma praga ou não. Como você já pode ter observado, o conceito de praga está intimamente relacionado com o local onde a praga se encontra. É o local associado ao uso que o homem faz dele que determina se um indivíduo será uma praga ou não. Para facilitar, tomemos como exemplo um pequeno inseto, o cupim. Quem já foi ao campo ou passeou em alguma fazenda já deve ter observado uns montes de terra vermelha que se formam acima do solo, parecendo chaminés. Essas formações, na verdade, são ninhos de cupins de montículo, ou cupinzeiros, como se costuma chamar. Os cupins, quando integrados à natureza, executam um importante papel ecológico. São eles que degradam diversos tipos de elementos orgânicos e contribuem para o ciclo natural dos nutrientes no solo, promovendo assim a manutenção de sua fertilidade. Naturalmente, os solos sofrem um processo físico-químico chamado lixiviação, que consiste no carregamento pela água dos nutrientes das camadas superficiais para outras mais profundas. Em consequência disso, o mesmo se torna mais ácido e menos fértil, dificultando, por exemplo, a regeneração natural. Por sua vez, os cupins têm uma preferência natural por solos ácidos, e devido a essa característica, são usados inclusive como bioindicadores de solos com baixa fertilidade. Nesses casos, os cupins desenvolvem outro importante serviço ambiental, movimentando as camadas mais férteis das profundezas para a superfície. Espécies que têm uma função ecológica na natureza, quando encontradas no meio urbano, são consideradas pragas. Nesses locais, os cupins podem causar grandes prejuízos, uma vez que se alojam em diversos tipos de estruturas de madeira ou alvenaria. Na sala anterior, a de fauna e flora, você pode observar que nós, seres humanos, avançamos cada vez mais em direção aos recursos naturais oferecidos por nosso meio ambiente. Esse avanço é agravado, pois na maioria das vezes exploramos nossos recursos sem nos preocuparmos em fazê-lo de forma sustentável. Ora, deste modo é fácil entender por que cada vez mais somos incomodados por essas pragas, que na verdade só estão fazendo o que lhes era natural antes de invadirmos seu meio ambiente. Essa reflexão nos remete a outro conceito, o de equilíbrio ecológico. Ou seja, quando o ambiente em que vivemos está em equilíbrio, todos os indivíduos que ali habitam o fazem de forma harmoniosa, sem prejudicar um ao outro. Nesse caso, a praga passa a ser o indivíduo que abala esse equilíbrio. E em nosso planeta, a espécie que na maioria das vezes causa esse desequilíbrio é a espécie humana. Embora não pareça, nossas ações estão intimamente relacionadas com o aparecimento de pragas no meio urbano. A falta de zelo com restos de construção, com o armazenamento de alimentos, com a limpeza ou até mesmo na introdução de animais exóticos no nosso meio ambiente pode favorecer o aparecimento de diversos animais e insetos que na maioria das vezes são vetores de diversas doenças e que, por serem transmitidas de animais para humanos, recebem o nome de zoonose ou de doenças sinantrópicas. Um exemplo de animal que pode causar diversos problemas à saúde do homem é o rato. Existem diversas espécies de ratos, todas elas pertencentes à ordem Rodentia. A relação do ser humano com esse animal já é muito antiga. Desde a antiguidade, quando passamos a nos organizar em comunidade,
os ratos já habitavam nossos celeiros, silos e esgotos. Sua relação com o homem é tão próxima que em algumas culturas, como a hindu, esses animais são inclusive cultuados e templos enormes são dedicados à sua veneração. Na maioria dos casos, nossa convivência com os ratos não é amigável e muito menos salutar. Durante o século XIV, uma grande pandemia assolou a humanidade, chamada na época de peste negra. Estima-se que matou 75 milhões de pessoas por toda a Europa e Ásia, entre os anos de 1347 a 1351. O nome da doença posteriormente foi mudado para peste bubônica, em função de seu vetor ser a pulga. Era através da pulga que picava o rato e depois o homem que ocorria a transmissão da bactéria Yersinia pestis, que causava a doença. Com os avanços dos tratamentos com antibióticos, a peste bubônica passou a ser mais facilmente controlada. Ainda é uma doença de notificação compulsória internacional. Atualmente, os ratos são responsáveis pela transmissão de outras doenças. E no Brasil podemos destacar a leptospirose como uma das mais importantes. Na próxima sala, a de microscopia, essa doença, assim como outras, receberão uma abordagem mais detalhada. Além dos ratos, em nosso meio urbano, podemos encontrar outros animais e insetos que são considerados pragas. E o escorpião é uma delas. Os escorpiões, assim como as aranhas e carrapatos, pertencem à classe dos aracnídeos. A ordem Escorpiones reúne cerca de 1.600 espécies. No entanto, apenas 20 delas podem causar acidentes graves. No Brasil, apenas os escorpiões do gênero Titius têm importância médica. E no estado de São Paulo ocorrem duas espécies: o escorpião amarelo, Titius cerulatus, e o escorpião marrom, Titius baiensis. Por terem hábitos noturnos, durante o dia esses insetos se escondem sob cascas e troncos de árvores ou embaixo de pedras. Já nas zonas urbanas, geralmente se abrigam entre restos de construção, em áreas de acúmulo de entulho ou até mesmo dentro de sapatos. O combate a essa praga é preventivo, uma vez que não existem inseticidas eficientes para seu controle. Desta forma, a manutenção de terrenos baldios limpos e livres de entulho ou restos de construção são as maneiras mais eficazes de controle desta praga. Além de ajudar a controlar os escorpiões, a limpeza de lotes também colabora para o controle de outra praga, a dengue. A dengue é uma doença que mata todos os anos dezenas de pessoas no Brasil ou deixa tantos outros doentes. Sua ocorrência se acentua nos meses de verão, época em que as chuvas são mais abundantes e possibilitam a proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti. As larvas do mosquito costumam se desenvolver em água limpa e parada. Por isso, pratinhos de vasos de plantas, piscinas abandonadas, caixas d'água descobertas ou quaisquer outros recipientes que possam acumular água são potenciais criadouros do mosquito da dengue. A dengue é uma zoonose causada por um vírus e no Brasil são encontrados 4 tipos deles. Os sintomas da doença são febre alta, 39 graus a 40 graus Celsius, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração, cansaço, vermelhidão no corpo. A provável origem do vírus da dengue é a Malásia e, por já estar integrado ao nosso meio ambiente, atualmente é impossível exterminá-lo. É possível controlá-lo. O controle consiste no combate e monitoramento das populações do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da doença. No Brasil, a dengue é considerada um grave problema de saúde pública e muitos governos já perceberam que é muito mais viável combater o mosquito do que tratar das pessoas acometidas pelo vírus. Por mais dinheiro e esforços que se gastem em campanhas de sensibilização, monitoramento e combate aos focos do mosquito, é impossível dar conta de todos os lugares que potencialmente podem se tornar criadouros. Dessa forma, é de fundamental importância que as pessoas se informem e participem das campanhas propostas e se tornem agentes ativos permanentes em suas casas e comunidades. Assim como no combate à dengue, a informação também é uma arma importante no combate a outras zoonoses.
Há pouco tempo atrás, foi introduzido no Brasil um caramujo, conhecido popularmente como caramujo gigante africano. Esse molusco foi trazido ilegalmente ao Brasil no início da década de 80 e sua criação tinha como objetivo torná-lo um substituto ao escargot. Com o fracasso de sua comercialização no Brasil, muitas criações foram abandonadas ou liberadas na natureza. Uma vez que esse molusco não tem predadores naturais em nosso ecossistema e possui grande facilidade para se reproduzir, acabou se tornando uma praga rapidamente. O caramujo gigante africano, além de ser considerado uma praga agrícola, também é uma importante praga urbana. Eles podem ser potenciais vetores do parasita Angiostrongylos costarricensis, responsável por causar uma verminose conhecida como angiostrongilose abdominal. No Brasil, outros caramujos nativos são vetores do Angiostrongylus costarricensis. E isso pode nos indicar que, embora ainda não tenham sido relatados casos de caramujo gigante africanos contaminados com esse tipo de parasita, com o tempo essa espécie de molusco pode se tornar um vetor dessa doença. Além disso, conchas vazias desse caramujo podem se tornar reservatórios de água, tornando-se potenciais criadouros de larvas do mosquito da dengue. Existem basicamente duas maneiras de controlar o caramujo gigante africano. São elas: a catação manual. Com auxílio de luvas descartáveis, são coletados os caramujos e seus ovos, colocando-os em sacos plásticos com sal, que depois de mortos, podem ser recolhidos pelo serviço de coleta de lixo ou enterrados em um buraco de aproximadamente 80 centímetros, com adição de cal virgem por cima, que evita a contaminação do solo e do lençol freático. A incineração. Após a coleta, macerar os caramujos e queimá-los em um buraco de aproximadamente 80 centímetros. Posteriormente, deve adicionar cloro e cal virgem antes de fechar o buraco. É importante lembrar que o contato direto deve ser evitado, sendo por isso imprescindível o uso de luvas ou sacos plásticos nas mãos durante a catação. Outro animal exótico em nosso país e que também pode transmitir doenças é o pombo doméstico. Trazido pelos portugueses ainda no período de colonização do Brasil, esse animal sinantrópico é responsável por transmitir uma série de doenças, tais como a histoplasmose, salmonelose e criptococose. O controle dessa praga se dá por meio da destruição de ovos e ninhos. Embora seja comum em muitos lugares pessoas alimentarem esses animais, é importante salientar que essa atitude não deve ser encorajada. Ao alimentar essas aves, além de ajudar na proliferação desta praga, a pessoa se coloca em risco, uma vez que entrando em contato com esse animal podem se contrair doenças. Na natureza, ainda existem outros animais que podem nos transmitir doenças, caso entremos em contato com eles. O morcego é um deles. Existem diversas espécies de morcegos, e todas pertencem à ordem Chiroptera. Sistematicamente, os morcegos podem ser agrupados segundo seus hábitos alimentares. Existem, por exemplo, os frugívoros, que se alimentam de frutos, os insetívoros, que se alimentam de insetos, os psívoros, que se alimentam de peixes, e os hematófagos, que se alimentam de sangue. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus que afeta os mamíferos. Ela ocorre de forma natural no Brasil, e em nosso país, o morcego hematófago é seu principal vetor. Outros morcegos que não se alimentam de sangue, ou até mesmo animais silvestres ou domésticos, como o cão, podem transmiti-la ao homem caso estejam contaminados com o vírus. É importante salientar que o morcego, assim como outros animais da fauna brasileira, são protegidos por lei, sendo proibida sua captura ou caça. Na natureza, os morcegos desempenham um importante papel como polinizadores em diversas espécies da nossa flora e em alguns países, como no México, são responsáveis inclusive pela sustentabilidade econômica da produção de uma das suas bebidas mais importantes, a tequila. Alguns estudos estimam que sem o morcego para polinizar a agave, planta da qual se faz a tequila, a produção da bebida cairia cerca de 2/3, o que seria desastroso para a economia daquele país. Uma vez que não podemos combater os morcegos, o controle da raiva é feito por meio da vacinação de todo animal mamífero que esteja em contato com o homem.
Animais como gatos, cachorros, vacas e cavalos devem receber a vacina antirrábica todos os anos. A sensibilização diante da importância de nossas atitudes tem no controle de algumas pragas urbanas e de como essas pragas, se não controladas, podem afetar nossa saúde, são de fundamental importância para a manutenção de um ambiente saudável. Coisas simples como manter limpos terrenos baldios, vacinar nossos animais domésticos, evitar o acúmulo de água e até mesmo não introduzir bichos exóticos em nosso ambiente. São apenas alguns exemplos de como podemos colaborar para a melhoria da saúde de nossa comunidade.